Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula é sobre os delineadores, um aparelho super importante para todos e quaisquer planejamentos de prótese parcial removível que a gente fizer, e também sobre como a gente usa esse aparelho, como a gente faz o delineamento de uma arcada parcialmente desdentada. Como assim? O que é isso? Para que serve? Como funciona? É o que vocês devem saber hoje no final dessa aula, beleza? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Na primeira parte, a gente vai definir o que é esse instrumento, os objetivos do seu uso e também identificar e compreender a função de cada elemento dele. Tá? A segunda parte é a parte mais prática. A gente vai discutir a sequência e a técnica de delineamento dos modelos de estudo. Como que a gente faz esse delineamento das arcadas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um delineador? O delineador é um aparelho utilizado basicamente para determinar o eixo de inserção e remoção ideal da prótese que a gente vai confeccionar, ou seja, o eixo para o paciente colocar e tirar essa prótese da boca com o mínimo de interferência, porém mantendo a retenção dessa prótese. Esse aparelho também é chamado de paralelômetro. Por quê? Porque esse eixo de inserção e remoção da prótese é encontrado através da identificação do paralelismo de duas ou mais superfícies dentárias. A gente vai aprender nessa aula como que identificamos isso. Tá? Então, quais são os elementos constituintes de um delineador? De cara, assim, quando você olha para ele, a gente vê que o delineador é dividido em duas grandes partes. O que chamamos de delineador mesmo, que é essa parte maior, e a platina, que é a parte que não é fixada no delineador e que colocamos o modelo para ser delineado aqui em cima, tá? Com mais detalhes um pouquinho. A parte do delineador propriamente dito é composto pela haste vertical fixa, que é ligada à plataforma ou base na parte de baixo, e a haste horizontal nessa parte de cima. Essa haste horizontal permite um movimento lateral. E na sua extremidade tem a haste vertical móvel, que através do aperto desse parafuso, ou liberação, né, desse parafuso fixador, permite que seja movimentada para cima e para baixo para que você alcance todas as áreas do modelo, né, todas as partes do modelo que vai estar aqui em cima. Na verdade, ainda nessa ponta da haste vertical móvel, a gente tem o mandril. Vou falar várias vezes dele ao longo da aula, porque é onde a gente coloca as pontas acessórias do delineador, tá? Todas essas pontas ficam encaixadas em uma espécie de broqueiro, aqui na base, cadê meu mouse? Aqui na base do delineador, tá? E quais são essas pontas? A ponta analisadora, as pontas calibradoras, as pontas ou facas de corte, a porta-grafite e o grafite, que é acoplado nessa última pontinha aí do porta-grafite. Tá? Cada uma dessas pontas tem uma função específica que vamos ver ao longo da aula. Agora vamos para outra grande parte do delineador, que é a platina, também chamada de mesa reclinável. Aqui é onde o modelo é fixado para poder ser delineado. Tá? Então você fixa o modelo nessa mesa, porta-modelo, e ele possui uma junta universal, essa junta aqui, que vai mexer e permitir que você incline esse modelo em todos os sentidos para que busque o melhor eixo de inserção e remoção da prótese. Então, assim que você encontrar esse eixo, temos o parafuso fixador da mesa, que trava essa platina na posição que você vai fazer o restante do delineamento. Bom, conhecida todas essas partes do delineador, podemos ir para essa segunda parte da aula, que é a sequência de delineamento de uma arcada parcialmente desdentada. Tá? Antes de começar a delinear, o que a gente deve ter em mãos? O modelo de estudo. Então aqui você vai ter feito o exame clínico e a anamnese do paciente, a adequada boca dele removendo as cáries, cálculo, extraindo o dente que tem indicação e deixando a boca dele pronta para iniciar a prótese. Então, finalizada essa adequação do meio bucal, vamos moldar esse paciente com o modelo convencional e alginato mesmo e fazer um modelo de estudo com gesso pedra. O modelo pode estar de qualquer jeito para a gente delinear? Não. Ele deve ter copiado todas as áreas adequadamente, né, os dentes, e também, importantíssimo, ter uma base recortada, né, com ela plana, aqui, ó, essa base aqui, de forma que ela fique estável sobre a platina, tá, que a gente acabou de mostrar. Se a base desse modelo estiver toda irregular, ele não vai parar estável sobre a platina, e você não vai conseguir delinear direito, tudo bem?
Então pronto, modelo de estudo pronto e recortado em mãos. Vamos pro delineador. Qual que é a sequência básica de qualquer delineamento? Essa escrita nesse slide. Vocês vão voltar a ver esse slide diversas vezes ao longo dessa aula, tá? Fiquem tranquilos. E vamos ao primeiro passo, que é determinar o eixo de inserção mais favorável. O que é o eixo de inserção e remoção da prótese? Nada mais é do que a direção em que a prótese é inserida e removida da boca pelo paciente. O eixo que o paciente coloca e tira essa prótese da boca, tá? E qual que é a relevância clínica de a gente buscar um eixo de inserção adequado? Gente, pense assim, que o paciente coloca e tira essa prótese da boca diversas vezes ao longo do dia, do mês, do ano, etc, né? Se sempre que ele colocar e remover essa prótese da boca tiver interferência dental ou tecidual, como um dente inclinado atrapalhando, uma retenção a mais que faz a prótese forçar sempre esse dente para entrar e sair, isso acaba provocando força danosa, né? Forças danosas, na verdade, ao periodonto de sustentação, né? Ao osso gengiva e a esses dentes pilares também, que pode acabar resultando em uma reabsorção óssea, um desgaste a mais no dente, até a mobilidade dental pela força excessiva e também até a perda do dente pilar, né, e de todo o trabalho executado. Então é fundamental encontrar o melhor eixo de inserção possível para essa prótese e se não encontrar, a gente vai aprender a fazer algumas pequenas alterações para tornar esse eixo adequado, tá? E como determinamos esse eixo de inserção da prótese? Há duas principais maneiras de determinar esse eixo, pela técnica de Roach, ou de 3 pontos, e pelo método de Applegate, ou por tentativas, que também é chamado de método por conveniência. Ainda há esse método das bissetrizes dos longos eixos, mas por ser uma técnica mais difícil, bem mais difícil na verdade, e pouco usada, eu não vou entrar nela nessa aula, tá? Vou deixar um vídeo para vocês depois que fala sobre ela para quem tiver curiosidade. Vamos focar nas que interessam, né? A técnica de Roach, ou de 3 pontos, e a de Applegate. Quanto à técnica de Roach, ou de 3 pontos, como fazemos? Muito simples. Se vocês entenderem o princípio dela, é facinho de fazer, tá? Então vamos voltar para a aula de geometria primeiro lá da escola. Ai, calma aí que o microfone caiu aqui. Voltar para a aula de geometria lá da escola e lembrar de alguns princípios. Vocês lembram que da regra que fala que 2 pontos ligados formam uma linha e 3 pontos ligados formam o quê? Um plano, né? Então, para exemplificar, lembrem de um banquinho desses de 3 pernas. É impossível um banquinho de 3 pernas ser bambo, porque as 3 pernas dele sempre vão formar um plano. Ele pode ficar tortinho, né? Você pode sentar e ficar escorregando, mas bambo, jamais. Ele nunca vai apoiar 2 pernas e ficar uma no ar, senão você cairia, né? Agora, lembrem de um desses banquinhos altos, de balcão de churrasqueira, que tem 4 pernas, ou também uma cadeira, né? Que geralmente tem 4 pernas. Certeza que você já sentou em uma que estivesse bamba. E também, né, ainda ficou aquele brincando, assim, de jogar o lado bambo um lado pro outro enquanto estava sentado. Por que que acontece isso? Porque basta ter uma perna alterada que ela já fica fora do eixo, já fica bamba. Pronto, agora vamos transferir isso para a boca, tá? Para um correto eixo de inserção e remoção da prótese, ou seja, para o paciente conseguir colocar e tirar a prótese sem interferência que causem forças deletérias a esses dentes, é preciso criar um plano de inserção. Uma forma de checar se a gente está criando esse plano de inserção corretamente é conseguindo 3 pontos que se liguem entre si em uma mesma altura, uma mesma amplitude. Por isso, como que a gente faz isso? Com o modelo da platina, a gente deve achar um ponto na área anterior e 2 posteriores e ligarmos eles entre si. Conseguindo ligar esses 3 pontos sem mexer na inclinação do modelo, o plano está adequado. Tá? O objetivo é fazer essa ponta analisadora tocar levemente os 3 pontos na mesma amplitude. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, no delineador, está lá no delineador, você desrosqueia o mandril, coloca a ponta analisadora e faz isso, procura esses 3 pontos. Esses 3 pontos devem ser um anterior, que tem que ser na incisal dos inferiores, ou na face palatina, quando for modelo superior, preferencialmente exatamente na linha mediana, e 2 posteriores, que são na oclusal dos molares. E se eu não tiver esses dentes, como por exemplo numa classe 1 e 2 ou 4, né? O que a gente faz?
colocamos pequenos blocos de ser-utilidade no local adequado, né? Aqui, no caso, está nos posteriores. Eles são chamados de pontos virtuais, enquanto os que são realmente dentes são chamados de pontos reais. E faz essa ligação simulando onde ficaria o oclusal dos molares depois da prótese pronta, tá? Aqui novamente, essa imagem mostrando como deve ser formado o plano, seja com pontos reais, que são os dentes remanescentes, ou os pontos virtuais, com a ser-utilidade, tá? E é isso. Achou? Pronto. E se eu não conseguir? Os dentes estão inclinados, extruídos, ou dispostos de uma maneira que não permita que você consiga encontrar um plano de inserção. Tá aí o motivo da platina ser reclinável. Você vai movimentando ela no sentido anteroposterior e lateral até que consiga achar e formar esse plano, tá? Então pronto, achei uma inclinação que tocou esses 3 pontos, é isso. Trava a platina, aqui ó, tem esse botão de solta e trava, você trava e não mexe mais. Tá? Você vai terminar o delineamento nessa inclinação. Mas vamos pensar, e se mesmo inclinando a platina eu não consiga de jeito nenhum achar uma inclinação que toque esses 3 pontos? É aí que entra o método de Applegate, tá? Ou por tentativas, ou também por conveniência. Todos esses 3 nomes são para essa mesma técnica, tá? Então, por isso, nos casos em que os dentes remanescentes apresentarem grandes extrusões, ou inclinações dentárias, ou ainda presença de regiões retentivas no rebordo residual, nos quais provavelmente eles têm que ser feitas alterações para que não impeçam o correto assentamento da prótese, esse é o método indicado, tá? No que se baseia esse método? Ele acaba considerando toda a sequência de delineamento, que vocês ainda vão aprender até o final da aula, tá? Ele combina a busca desse eixo de inserção com análise de áreas paralelas, com de áreas retentivas, e assim ele consegue estabelecer um melhor eixo de retenção e de inserção e remoção da prótese. Tá? Ele considera o equilíbrio entre todos esses fatores. É como se ele fizesse a sequência toda de delineamento, buscando a opção que necessite de menos alterações. Então, ok, vou fazer essa então, tem dente inclinado, não estou conseguindo achar 3 pontos. Por onde que a gente começa? Primeiramente, deve-se posicionar o modelo na platina, buscando deixar o plano oclusal do modelo paralelo ao solo. Essa é sempre a tentativa inicial desse método. Por quê? Porque a maioria dos eixos de inserção e remoção da prótese são retilíneas, ou seja, elas condizem com o plano oclusal paralelo ao solo, tá? A partir dessa posição, é buscado um equilíbrio entre as áreas paralelas dos dentes, que são os que a gente chama de plano guia, as retenções dos dentes pilares e a eliminação de interferências do rebordo ou dos dentes na via de inserção e remoção da prótese. Tá? A gente leva ainda em consideração a estética do caso, no quesito de ter limite de quanto desgastar de cada dente, etc. Tá? Então, a busca pelo eixo adequado ocorre a partir da movimentação da platina, no sentido anteroposterior e lateral, e, caso ainda assim não seja suficiente, são feitos desgastes e alterações nos dentes. Mas calma, fiquem tranquilíssimos, porque por a gente ainda, né, eu não ter falado ainda todas as etapas desse delineamento, vocês não entenderem como faz essa técnica ainda, fica meio difícil de vocês saberem essa técnica, tá? Por precisar saber praticamente toda a sequência de delineamento, esse método vai ficar mais claro só no final da aula, tá? Fiquem tranquilos mesmo. Mas, enfim, com o eixo de inserção e remoção da prótese determinado, geralmente pela técnica dos 3 pontos, que é a mais utilizada, vamos para o próximo passo, que é verificar o paralelismo entre as faces dos dentes e confeccionar os planos guias. Primeiro, o que são os planos guias? O significado disso está no nome também, tá? São 2 ou mais superfícies proximais dos dentes pilares, aqueles dentes vizinhos aos espaços desdentados, que são planas e paralelas entre si, tá? Com que intuito? Com o intuito de criar um plano guia, ou seja, um plano de orientação que guie o paciente na inserção e remoção da prótese com o mínimo de interferência. Você já achou o eixo de inserção, agora você precisa checar se tem áreas proximais dos dentes remanescentes, né, dos dentes pilares, que guiem o paciente nesse eixo de inserção pré-estabelecido. Consegue entender? É mais fácil do que parece, na verdade, tá?
E como que a gente checa ou cria, né, a presença desses planos guias? Primeiro, troca a ponta analisadora, que você usou no passo anterior, pelas pontas ou facas de corte. Ela já tem essa superfície paralela para ajudar a gente nessa etapa. E então, vou colocando essa ponta nas proximais dos dentes pilares e checando se estão realmente paralelas umas às outras. Se está tocando a ponta como um todo ou se está sobrando um espaço morto. Se você percebe que não existe nenhuma área paralela ao eixo de inserção, o que você faz? A primeira tentativa deve ser retornar ao primeiro passo do delineamento e buscar um novo eixo que seja mais favorável à inclinação que estão os dentes desse paciente. Tá? Caso isso não seja possível, você não consegue voltar a achar um eixo de inserção melhor que esse. Então, a gente deve desgastar essas faces inclinadas com a própria faca de corte, que é essa ponta que você colocou no mandril, ou também, se preciso, com pontas diamantadas, tá? Tornando assim essas superfícies dos dentes paralelas entre si e ao eixo de inserção pré-estabelecido. Tá? Esses mesmos desgastes que você fez no modelo devem ser posteriormente transferidos à boca. Mas essa parte da boca a gente vai ver só na próxima aula, que é a aula do preparo prévio, tá? Então é isso, criar áreas paralelas entre os dentes pilares para favorecer a entrada e saída da prótese. Mas isso é tão importante assim? É, tá? E além disso, os planos guias também trazem benefício de proporcionar um único sentido de direção para a inserção e remoção da prótese e também elimina ou reduz um possível espaço que pode incomodar por reter resíduos alimentares ou resultar em alguma retenção excessiva do grão, tá? Portanto, é uma fase do delineamento que não pode ser negligenciada, beleza? Então pronto, planos guias determinados, vamos ao próximo passo, que é determinar a linha do equador protético. Primeiramente, de novo, o que é o equador protético? Todos os dentes possuem o equador anatômico e o equador protético na PPR, tá? Qual que é a diferença entre eles? O equador anatômico é a linha de maior circunferência ou maior diâmetro do dente. É uma linha que passa na parte mais bojuda do dente, vamos dizer assim, consegue entender? Então essa linha divide o dente em área expulsiva, que fica acima do equador anatômico, e área retentiva, que fica abaixo dessa linha. Já o equador protético também... O equador protético também é a linha de maior circunferência dos dentes, porém levando em consideração a inclinação que o modelo está na platina. Isso quer dizer o eixo de inserção pré-determinado no primeiro passo do delineamento, beleza? Então, essa linha divide o dente também em área expulsiva e área retentiva, tá? Guardem isso, que também é importantíssimo para a gente saber depois onde vamos colocar cada braço dos grampos. Então, aqui, ó, para exemplificar. Imaginem se a gente colocasse vários ovos em sequência na platina do delineador. O equador anatômico do ovo sempre vai ser a parte do meio, que é a maior, tá? A partir do momento que a gente inclina essa platina do delineador buscando um novo eixo de inserção, considerando que estão todos os ovos inclinados, a maior circunferência dos ovos, considerando todos, vai ser alterada, tá? Então, de forma resumida, ambas são as linhas de maior circunferência do dente. Entretanto, enquanto o equador anatômico é fixo, o equador protético é variável em função do eixo de inserção estabelecida. Deu para entender assim? Então, beleza. Né? Entendido o que é cada um, mas como que a gente marca esse equador protético? Muito simples, a parte mais fácil, talvez. Basta você colocar a ponta do grafite, a ponta porta-grafite com grafite dentro, no mandril do delineador. Então você tira a faca de corte que você usou no passo anterior e coloca a ponta porta-grafite com grafite dentro, ali encaixadinha no mandril. E então passa levemente esse grafite sobre as superfícies axiais, que é a vestibular e lingual dos dentes pilares, ou seja, de todos os dentes que você pretende colocar grampo, assim, de uma forma suave, assim, levemente sobre essas superfícies axiais, tá? Como que eu sei que tá marcando o lugar certo? Como a ponta fica paralela à superfície axial do dente, sempre apenas essa parte de maior convexidade do dente vai ser possível de ser demarcada com grafite, tá? Em nenhum momento vai ser você que escolhe onde você vai marcar, e sim a própria anatomia do dente que só vai demarcar a linha de maior diâmetro, ok? Então
Então aqui, ó, para vocês verem a vista vestibular como fica, tá? Você vai passando o grafite suavemente sobre as superfícies e o equador protético vai ser marcado, tá? Dessa forma, a gente determina o equador protético dos dentes, dividindo-os todos em áreas expulsivas, que é onde vai ficar a ponta do braço, na verdade é o braço de oposição do grampo, que fica pela lingual desses dentes pilares, e áreas retentivas, que é onde fica o braço de retenção do grampo pela vestibular, tá? Sabendo agora onde está essa parte retentiva de cada dente pilar, podemos passar para o próximo passo, que é calibrar as áreas de retenção. Então, passo número 4. Bom, a gente sabe que a ponta retentiva do grampo deve estar abaixo da linha do equador protético, que é a área retentiva, certo? A partir disso, devemos checar se a retenção dessa área está realmente adequada. Como que fazemos isso? Com as pontas calibradoras. Essas pontas são formadas por uma haste e um disquinho na ponta, tá? Elas são usadas para a dosagem da quantidade de retenção de cada dente que cada dente pilar tem. Tá? A gente tem 3 medidas possíveis desses disquinhos da ponta. Pode ser de 0,25 mm, de meio milímetro e de 0,75 mm. O que determina qual dessas 3 pontas eu vou usar no meu delineamento? A liga metálica, que vai ser usada para a confecção da armação metálica, tá? Não é você que escolhe, é o laboratório, o seu laboratório que você vai enviar para fazer a armação, que vai te falar qual que é a liga metálica que eles usam, tá? O metal geralmente usado para a confecção das nossas armações aqui no Brasil e nos laboratórios aqui da região é o cobalto cromo, tá? Essa é uma liga extremamente rígida, ou seja, ela tem pouca flexibilidade. Por isso, uma retenção menor no dente já é o suficiente para não deixar a armação escapar, para a armação ser retentiva. Por isso a gente usa a ponta de 0,25 mm para calibração, tá? Dessa forma, pegamos a ponta calibradora, 0,25 mm para esse momento, e tocamos na região do dente que vai ficar alojada a ponta do braço de retenção. O que devemos ver com isso? Para uma retenção adequada, tanto a haste dessa ponta quanto o disco devem tocar nesse dente. Tá? Vamos ver melhor nessa imagem. Então, para retenção ideal, a haste e o disco devem tocar o dente. Se somente o disco tocar, significa que o dente tem pouca retenção. Ao passo que, se somente a haste toca, significa que o dente tem retenção demais, é uma retenção excessiva. O que devemos fazer quanto a isso? No caso do dente ter retenção excessiva, todas as vezes que o paciente inserir e remover a prótese, ou seja, tirar e colocar, essa prótese vai provocar forças deletérias nos dentes pilares dele, podendo resultar em trauma, mobilidade dentária e até a perda do dente por conta da sobrecarga diária desse dente. Com isso, a gente deve diminuir essas áreas retentivas através de desgastes até que elas se tornem adequadas, ou seja, até que esse disco e a haste da ponta calibradora estejam tocando essa área. E, posteriormente, a gente transfere esse desgaste à boca. Nós vamos aprender também melhor sobre isso na próxima aula, que é de preparo prévio. E o contrário? Se o dente tem pouca retenção, pode? Não também. Com o dente não oferecendo retenção adequada, os grampos e, consequentemente, a prótese vão se deslocar frente aos esforços funcionais mastigatórios, causando desconforto e também insegurança para o paciente, né? A prótese vai ficar solta dentro da boca dele. E também gerando forças deletérias aos dentes pilares pela falta de ajuste, né? Causando aftas, úlceras, na gengiva dele, na fibromucosa pelo trauma. Então, não pode ficar retentiva demais e também não pode ficar solta demais, tá? Então, dessa forma, a gente tem 2 opções nos casos de pouca retenção. Voltar ao primeiro passo para tentar modificar o eixo de inserção da prótese, procurando áreas retentivas, o que geralmente não é possível, ou lança mão de técnicas de como a alteração da anatomia dentária por acréscimo de resina composta na área em questão. Você acrescenta pequeníssimas quantidades de resina composta em locais estratégicos, geralmente próximo à linha do equador protético, para que tenha mais retenção, tá? Essa técnica é muito utilizada, em quase todos os casos temos que fazer isso, tá bom? Mas a gente também vai ver isso com detalhes na próxima aula. Bom, então, com as áreas retentivas estando adequadas, vamos aos... Aqui, adequada é disco e haste tocando. Vamos ao próximo e último passo, que é marcar no modelo o eixo de inserção da prótese, tá? O eixo de inserção escolhido e toda essa sequência para a prótese. Por quê?
Pelo único motivo de ser possível, posteriormente, se você quiser voltar esse modelo para o delineador para checar alguma coisa ou corrigir alguma coisa, você já sabe exatamente a inclinação da platina que você colocou e definiu como eixo de inserção da prótese, não precisando procurar de novo esse eixo, tá? Como que a gente faz isso? Simples também. Reparem que não importa a inclinação que o modelo tiver na platina, que você colocou, né? Aqui, a haste vertical móvel e o mandril nela inserido, né? A ponta aqui no mandril inserido, sempre vai estar perpendicular ao solo. Isso aqui não muda, ele pode mudar assim lateral lateral, mas o eixo aqui, isso sempre vai estar perpendicular ao solo. Sabendo disso, uma opção para marcar o eixo de inserção é aproximar aqui. Aqui dá para ver. Aproximar a ponta acoplada no mandril ao modelo e, usando ela de referência, marcar com lápis 2 riscos na base do modelo, tá? Dessa forma, caso você precise voltar ao modelo, ao delineador por algum motivo, basta a gente ajustar a inclinação da platina até que essas marcas estejam na mesma direção da ponta, tá bem? Então, essas marcações devem ser feitas em 3 faces do modelo, 2 laterais e uma na parte anterior, tá? Ficando assim registrado com precisão o eixo de inserção escolhido para essa prótese, tá bom? Tem outras formas de fazer isso, diversas outras formas, mas essa é a mais simples e rápida e é que a gente vai pedir para vocês fazerem no laboratório, tá? E, finalizamos o delineamento do modelo, tá? Pessoal, eu sei assim que por ser o aparelho totalmente novo para vocês e que provavelmente vocês nunca manusearam ou talvez nunca viram um delineador, é um pouco difícil de imaginar todas essas etapas, mas fiquem tranquilos que na parte prática da aula vocês vão ver que é bem simples, na verdade, que todos esses passos juntos são feitos em aproximadamente 5 minutos, juro, é assim. A partir do momento que você pega, você sabe o que você precisa ver no modelo, é muito rápido, tá? A aula acaba sendo um pouco mais extensa porque tem que explicar os conceitos do porquê de cada coisa, né? Mas na prática é super rápido, tá? Então aqui é um resumo, essas figurinhas para vocês recapitularem e espero que depois de ter essa aula estudada, olhando no PDF, vocês consigam saber qual passo é cada imagem, tá? Eu vou pedir isso no exercício, tá? E é isso, tá? Como referência, esses 3 livros abordam muito bem esse assunto. Esse Prótese Parcial Removível Contemporânea do meio tem uma linguagem mais simples e tem bastante livro desse na biblioteca de vocês, tá? Para quem quiser pegar, ele é ótimo. Bom, então eu espero vocês na parte prática da aula com essa sequência estudada para vocês delinearem algumas classes de arcadas parcialmente desdentadas, tá bom? Abraço e muito obrigada!